bem? Eu espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que está aparecendo aí na sua tela. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia quem está falando com você hoje. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, um pouco abaixo da altura dos ombros, olhos pequenos, de cor castanho claro, e eles precisam desses óculos. Esses são vinho. Eu estou usando uma blusa azul, atrás de mim tem uma parede bege, uma mesa com os livros, na parede tem alguns objetos decorativos, uma plantinha desse lado e mais umas plantinhas ali atrás na mesa. As crônicas gostam de gente normalzinha. Falam de assuntos triviais, de acontecimentos que parecem até não ter importância. Uma crônica é um texto curto. São comentários sobre o cotidiano, e geralmente publicados nos jornais impressos, quando eles tinham grande circulação. Uma crônica parece uma conversa de corredor entre uma aula e outra, sabe? Ou então uma conversa entre vizinhos que se encontram no mercado. Ou aquele bate-papo, sabe? Só que quem conversa com você é o cronista. Os escritores de crônicas falam com você, tipo num vlog. Às vezes, até parece que aquilo foi escrito exatamente para você, como se você estivesse assistindo aquele papo. Uma crônica pode ser de várias formas e falar de muita coisa. Pode contar uma história, defender um ponto de vista, pode ter humor, mas sempre fala do cotidiano, de um acontecimento recente. Mas, professora, a aula de hoje não era de geografia. O que as crônicas têm a ver com a aula de hoje? Bom, de fato, podemos dizer que as crônicas são uma foto da realidade. Como eu disse, falam de temas do cotidiano. E foi justamente isso que eu encontrei no Museu de Arte do Rio. Ah, mas agora complicou. Virou aula de arte. Calma, vamos entender essa mistura toda aqui. No Museu de Arte do Rio, que fica ali no centro da cidade, mais especificamente na Praça Mauá, bem pertinho do Museu da Manhã, tem uma exposição que se chama Crônicas Cariocas. E se você está ligado no que eu falei sobre o gênero de texto crônicas, já entendeu mais ou menos sobre o que essa exposição vai ter nela. Eu não vou te dar spoiler, mas eu vou te contar só um pouquinho, só para a gente entrar no assunto da aula de geografia. Essa exposição vai mostrar o cotidiano do Rio de Janeiro através de quase 600 obras de arte, desde vídeos, instalações, fotografias, pinturas, e que elas vão ocupar ali 3 galerias do museu. E passeando ali pelas galerias, pelos corredores, eu me deparei com essa parte aqui, justamente sobre a aula de hoje, sobre algumas atividades econômicas aqui do município do Rio de Janeiro. Mas antes de chegar aqui e continuar te mostrando esse pedacinho da exposição, eu preciso te explicar algumas coisas antes, tá? Aí perto de você deve ter algum objeto, certo? Na verdade, deve ter vários, né? Para onde a gente olha, tem alguma coisa. Aqui mesmo, perto de mim, tem esse pote. Eu uso ele para guardar biscoito. Inclusive, ele era de sorvete. Mas eu reaproveitei aqui para guardar biscoito. Mas vamos lá que a aula de hoje também não é de ciências, tá? Esse pote aqui foi feito de plástico. Plástico é a matéria-prima para fazer esse pote. E o plástico tem como principal componente o petróleo. Então, para fazer esse pote, foi preciso que houvesse a extração do petróleo, um recurso natural que fica muito, muito profundo na terra. Depois, esse petróleo passou por um processo de refinamento na indústria e, com isso, foi usado para fabricar em outra indústria esse pote. E também a tampa. Depois, esse pote foi vendido para uma fábrica de sorvete. E assim, ele chegou no mercado, através do caminhão dirigido por uma pessoa que presta serviço de motorista. No mercado, eu fui atendido por uma pessoa que trabalha lá e me vendeu isso. Todo esse percurso contém várias atividades econômicas. Vamos ver quais são elas? A primeira parte, a extração do petróleo, faz parte do que a gente chama de setor primário. Desse setor, faz parte basicamente a extração dos recursos naturais, de coisas que podem ser retiradas da natureza. E ele é básico para os outros setores. Aí
vem o setor secundário, que é a indústria e de bens de consumo, da construção civil e da geração de energia. É nesse setor que estão as etapas de produzir o pote e produzir o sorvete. E temos também o setor terciário, que aí está o setor de serviço de transporte do sorvete, o atendimento no mercado, por exemplo. Aí, vamos para o biscoito. Ele também passou por todos esses setores. A farinha, o chocolate, a manteiga, o açúcar, todos esses foram feitos de produtos extraídos da natureza. Logo, o setor primário. Depois de extraído, o trigo, o cacau, o leite e a cana vão para a indústria para serem misturados e fazerem a massa do biscoito. Aí, já é o setor secundário, a indústria, que transforma a matéria-prima vinda do setor primário. Depois de embalado, segue de caminhão para o mercado, onde é vendido. Assim, passou pelo setor terciário. Em cada localidade, há um tipo de setor desse em que ele é mais presente. Há cidades em que o setor primário é a principal atividade. Lugares mais afastados daqui da área urbanizada do Rio de Janeiro, existem plantações de laranja, pequenas fazendas de gado, por exemplo. Há ainda outras cidades que possuem muitas indústrias, e essa é a principal atividade econômica do lugar. E há cidades, como o Rio de Janeiro, em que a principal atividade está concentrada no setor terciário, ou seja, no comércio, na compra e venda de mercadorias e produtos, e também na prestação de serviço. Posso te dar mais alguns exemplos de prestação de serviço. Professores, atendentes de loja, médico, advogados, frentistas, manicure, barbeiro, entre outros tantos. Para resumir, ele é representado por atividades como educação, saúde, comércio e turismo. Turismo é uma atividade também bem presente na nossa cidade. Diminuiu um pouco com o ritmo aí da pandemia, né? Mas a vocação da cidade é bem turística. Por conta das belezas naturais e dos grandes eventos como Carnaval e Réveillon, a cidade atrai gente do mundo todo para cá. E todos que atuam de alguma maneira atendendo essas pessoas, seja lá hospedando, transportando, alimentando, elas movimentam a economia da cidade. A prestação de serviço e o turismo são atividades muito presentes na nossa cidade. Aí, também temos uma parte da atividade econômica do Rio que é movimentada por trabalhadores informais. E quem são essas pessoas? São pessoas que acabam trabalhando de forma própria. Eles são seus próprios patrões. A gente chama esses trabalhadores de autônomos. Quando a pessoa não consegue um emprego, por algum motivo, ela acaba tendo de se virar. Ela precisa ter o sustento. Então, ela vai fazer alguma coisa que ela consiga fazer. Então, ela trabalha por conta própria. E aí, ela torna-se um trabalhador informal. Informal porque ele não tem assim os direitos de um trabalhador considerado formal, aquele que tem carteira assinada, que recebe mensalmente um salário e que ele tem uma carga horária para trabalhar. E também tem aqueles direitos como assistência à alimentação, plano de saúde particular. O trabalhador informal acaba não tendo esses mesmos direitos, já que ele acaba trabalhando por conta própria. Tem gente que prefere trabalhar dessa maneira, seja porque ele não conseguiu um emprego que goste, seja porque ele prefere mesmo ter o próprio negócio, ser seu próprio patrão. Assim ele consegue gerenciar seu horário de trabalho ou até os seus gastos. Tem gente que realmente gosta de estar nesse setor informal. Qualquer tipo de trabalho honesto, onde a pessoa está ali para ganhar o seu dinheiro, o seu salário, o seu sustento, tá valendo, tá? Então, voltando lá para a exposição do museu que eu estava falando, sobre os trabalhos informais, podemos ler em uma das pilastras. Extra, extra, apregoavam os pequenos jornaleiros pelas ruas do Rio de Janeiro no início do século XX. Colaboradores eficientes e anônimos da imprensa diária, eles levavam os jornais debaixo do braço e gritavam as últimas manchetes na tentativa de vender mais exemplares. Em sua maioria, eram os menores desamparados com pouca condição financeira, tal qual relatava a música de Heitor dos Prazeres. Olha a noite, eu sou um pobre jornaleiro, que não tenho paradeiro. Ai, ninguém tem vida assim. Até hoje, o comércio informal de rua encontra nos pregões uma forma de seduzir a clientela,
instruir marcas próprias, slogans criativos, versos declamados, jingles personalizados e narrativas cheias de entonação fazem parte do repertório de ambulantes que ganham a vida vendendo toda a sorte de itens nas ruas e no transporte público, entre vassoureiros, doceiros, sorveteiros e artesãos. Quem não se lembra do inconfundível carro do ovo conformando a paisagem sonora da cidade? Ou do vendedor de pamonhas, que no meio da tarde anuncia: "Olha a pamonha!". Você viu no texto que apareceu várias atividades informais aí, como o vendedor de jornais, os vendedores em geral que circulam pela cidade, vassoureiros, doceiros, sorveteiros, o moço do carro do ovo e do vendedor de pamonhas. Aí, nesse pedacinho da exposição, a gente pode ver aqui itens que retratam ainda outros trabalhos, até de outras épocas do Rio de Janeiro, como esse menino vendendo jornais em 1941. Esse brinquedo, que reproduz o carrinho de sorvete de praia, usado por volta de 1950. Olha ele retratado também nessa pintura. Tem essa também do vendedor de mate, a placa do mototáxi e até essa pintura de 1964 de um velocímetro. Esse aparelho era usado por taxistas, trabalhadores informais, prestadores de serviço, para calcular o valor da corrida antigamente. O nome dessa tela é preço a pagar. Hoje, os taxistas usam um aparelho eletrônico como o taxímetro, ou ainda os motoristas de aplicativo usam um celular. O trabalho informal muda, mas continua existindo. E para deixar mais um gostinho da exposição, esse trecho da música São Coisas Nossas, de Noel Rosa, compositor e sambista tão carioca ali de Vila Isabel, que também está exposto em outra pilastra da exposição. E lá a gente pode ler: baleiro, jornaleiro, motorneiro, condutor, passageiro. E o bonde, que parece uma carroça. Coisa nossa, muito nossa. Na aula de hoje, a gente falou sobre os diferentes setores econômicos que existem e vimos que as principais atividades econômicas da cidade do Rio de Janeiro estão no setor terciário, que compreende a prestação de serviços e o turismo. Trabalhadores formais e informais compõem essa massa de trabalhadores que atuam nesse setor aqui na nossa cidade. E aqui eu vou deixar um desafio para você. Pensando em tudo que a gente conversou na aula de hoje, eu vou deixar algumas ideias para você se expressar sobre alguma atividade econômica desenvolvida no Rio de Janeiro, sobre algum trabalho específico dentro desse setor econômico, tá? Você escolhe uma atividade dentro do setor terciário e aí você pode escrever uma crônica, uma situação cotidiana que você tenha vivido relacionado a essa atividade aí, tá? E para fazer isso, você precisa ficar atento às partes necessárias para esse tipo de texto, começando com a localização do tempo e do espaço em que a situação vai acontecer e que você vai contar. Os personagens também, e aí sim você conta o que de fato aconteceu, tá? Você também pode fazer uma poesia ou uma música. Ou ainda, fazer uma pintura, usando aí lixa, que é um instrumento de trabalho, e lápis de cera para ilustrar o trabalho qual você escolheu para se expressar sobre ele. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova, ou até lembrado de alguma coisa que você já tenha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau.